Convido vocês a ficarem até o final do vídeo. Vocês irão entender um pouquinho da nossa química do cotidiano, química simplória e que às vezes não enxergamos no nosso dia a dia, que ela está presente. Vamos entender uma química que está em todas as coisas, até em nossa casa, na nossa escola, no nosso dia a dia. Nessa videoaula vamos estudar as propriedades coligativas, especificamente a osmometria ou homoscopia. Propriedades coligativas são propriedades que se alteram com a adição de soluto não volátil a um solvente. O soluto a parte sólida, o solvente a parte líquida. São resultantes do potencial químico, ou seja, da energia que é absorvida ou liberada na reação química. Numa solução, nós temos um solvente e um soluto. O solvente pode ser a água em maior quantidade e o soluto, a parte sólida, em menor quantidade, caracterizando a própria solução, que é uma mistura homogênea em que a olho nu, ou seja, macroscopicamente, podemos ver em apenas uma face. Tá? Nas propriedades coligativas, dependem exclusivamente de número de partículas dissolvidas, na solução. Independe da natureza da substância. O que é isso? Independe de qual substância seja. Se seja o sal, se seja uma dissolução do sal, se seja a dissolução do açúcar ou de outro soluto. Nas propriedades coligativas existem dois tipos de soluções: as moleculares e as iônicas. Existem várias propriedades coligativas: a crioscopia, a hemocrioscopia, a tonoscopia. Mas nessa aula vamos focar na homoscopia. A homoscopia é o estudo da pressão osmótica. A osmometria é a medição dessa pressão. E o que é pressão osmótica? É a ocorrência natural da passagem do solvente, da solução menos concentrada, para o soluto, solução mais concentrada. É a força natural que ocorre nesse fenômeno e que pode ser medida. Tá? Então, fazendo uma viagem à física é uma grandeza escalar, pode ser medida. Então, na reação, se ocorrer química ou física, ela tem que ser evitada. Agora, vamos entender através de um pequeno experimento. Aqui foi montado um pequeno sistema, para entender como acontece a pressão osmótica. Como acontece uma propriedade coligativa em nossa vida, no nosso cotidiano, que às vezes a gente não consegue perceber, mas ela está presente o tempo inteiro. Em nossa cozinha, em nossa sala de aula. Aqui está uma solução de sal. Aqui está o sal e água, soluto e solvente. Aqui somente o solvente, água pura. Aqui soluto com uma concentração, mais concentrada, menos concentrada. Aqui temos uma mistura de açúcar com água pura. Solução menos concentrada para mais concentrada para menos concentrada, mas sempre da menos concentrada para mais concentrada. Menos concentrada, claro que a gente pode entender que é uma substância
pura, água, pode ser outra substância, não apenas a água, mas trabalhamos com a água porque ela que dissolve mais as outras substâncias, por isso que ela é uma mistura universal, né? Já entendemos isso. E aqui temos uma mistura, uma solução de água pura com uvas passas. Isso aqui, esse cenáriozinho, esse sistema que nós fizemos aqui, caracteriza o que chamamos de osmose, que acontece em nossas células o tempo inteiro, onde a solução, o solvente passa entre nossa célula, né, fazendo, claro, a gente vai lá na biologia, faz uma viagem na biologia e estuda a membrana plasmática, desculpem. Então, vamos entender aqui que esse cenário mostra essa paredezinha aqui com membrana semipermeável. Claro, aqui não está passando, mas numa membrana há uma permeabilidade que passe apenas o soluto onde tem mais solvente para menos solvente, até igualarem essas concentrações. Aí acontecerá o equilíbrio químico. Vamos novamente repetir aqui para vocês entenderem melhor. Coloco aqui água pura, nos 3 recipientezinhos que estão colados um no outro. Acrescento aqui como se estivesse fazendo um bolo. Acrescento aqui um pouco de sal, no outro acrescento um pouco de açúcar, uma porção, né, como a gente diz, não precisa medir. E na outra eu acrescento as uvas passas. É só para ser entendido, melhor entendido. Aqui, novamente, eu coloco a água pura. Percebemos que aqui tem uma mistura, água e sal, água e açúcar, água e as uvas passas. Nessa mistura aqui de água com uva passas, se deixarmos aqui aproximadamente 20 minutos ou 30 minutos, a casca dessa uva passa, ela vai servir como uma membrana plasmática. Ela vai começar a absorver esse solvente. A osmometria, ela é aplicada somente para soluções moleculares diluídas e para solutos não voláteis. Na osmometria, nós podemos equacionar os leis, lei da pressão, da temperatura constante e lei da molaridade constante, assim, simples. Pressão osmótica vezes a concentração molar, né? Vezes a constante de conversão em atm, vezes a temperatura em Kelvin. Não podemos esquecer de transformar essa temperatura de Celsius para Kelvin. Então, essa constante aqui, essa equação, ela pode ser aplicada na maioria dos exercícios sobre propriedades coligativas. Então, se você quiser
aprofundar mais seus conhecimentos sobre o conteúdo, é só você pegar seu livro didático e estudar mais, assim como outros livros também. Muito obrigada. Às vezes sentimos dificuldade em fazer os experimentos, mas como educadores a gente tem que dar aquele velho jeitão para que o que as pessoas entendam, o alunado entendam que a química ela está em todas as coisas. Então, claro, sentimos a necessidade de um laboratório, sim, mas podemos fazer esses pequenos experimentos em sala de aula ou sala invertida. O aluno poderá fazer o experimento em casa também e irá analisar, analisar, determinar e depois em sala de aula discutiremos. Porém, não tendo as orientações e os cuidados para que não haja nenhum incidente, tá? Porque mesmo sendo experimentos simples, precisamos ter cuidado na hora de manusear alguma substância.